Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. Hoje nós queremos responder algumas perguntas de interesse de vocês. A ciência prova que tudo surgiu por acaso, através de um processo não guiado, ou será que as próprias descobertas científicas apontam para algo muito maior? Se o universo é tão organizado, complexo e com leis precisas, faz sentido acreditar que tudo isso aconteceu sem propósito? E se a ciência, ao invés de confirmar o naturalismo, estiver mostrando que essa visão é limitada? No episódio de hoje, vamos conversar com um especialista que vai nos ajudar a entender sobre a incompatibilidade entre a ciência e o naturalismo. Fica com a gente após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Voltamos, pessoal. Hoje o nosso convidado possui uma trajetória acadêmica e profissional que atravessa diferentes áreas da ciência e da tecnologia. Eduardo Lutz é astrofísico, físico nuclear, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em engenharia e arquitetura de software. Já foi professor de matemática do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e realizou pesquisas em física hipernuclear da Universidade Friedrich Alexander, na Alemanha. Artigos publicados em revistas científicas de alto impacto. Ele tem se dedicado às investigações que vão desde o modelo de estrelas de nêutrons e teoria quântica de campos até inteligência artificial e aplicações matemáticas em filosofia e teologia. Também o professor Eduardo é cristão, congrega, não é cristão de IBGE, mas praticante, né, professor? E está conosco hoje na Conexão Diálogo para uma reflexão instigante, com o tema a incompatibilidade entre a ciência e o naturalismo. Professor, seja bem-vindo, é um prazer lhe conhecer, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Conexão Diálogo para difundirmos o seu conhecimento, suas experiências. E, por favor, faça suas considerações iniciais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar para agradecer essa oportunidade, né? Porque nós precisamos discutir mais esses assuntos, trabalhar um pouco mais os conceitos, né? Porque a gente vive numa sociedade onde existe uma confusão conceitual muito, muito grande e nós precisamos estar sempre esclarecendo, aprendendo mais e comunicando o que a gente aprende, né? Perfeitamente. Professor, eu vou começar lhe perguntando aqui o que é astrofísica e física nuclear, só para as pessoas se posicionarem e entenderem um pouquinho. Que ciências são essas? Certo. Na astrofísica, nós estudamos as... o aplicativo tentando abrir na frente aqui. Na astrofísica, nós estudamos as leis físicas aplicadas ao universo, a objetos estelares, objetos galácticos, né? Ou seja, objetos astronômicos, nós estudamos como as leis físicas se aplicam e como a gente consegue prever fenômenos usando essas leis. E existe, na verdade, muitas aplicações, eu só pensei alguma ideia principal, assim. Sim. Mas só para dar uma ideia, uma das minhas primeiras tarefas nessa área foi estudar núcleos de galáxias ativas. Galáxias onde estão acontecendo fenômenos físicos interessantes, né? Então a gente coleta espectro da luz que vem dessas galáxias e consegue analisar esses espectros e descobrir, por exemplo, como o que está acontecendo lá, que reações químicas estão acontecendo, quais são os elementos químicos presentes, qual é o grau de ionização, com que velocidade os gases se movem e assim por diante, né? Isso foi, digamos, minha primeira tarefa. Depois eu fui para coisas mais ousadas, né? Sim. E o senhor também é especialista em engenharia
e arquitetura de software, não é isso? Sim, O sim. que, o que que faz o engenheiro e arquiteto de software? Bom, o arquiteto de software, a partir de um dado problema, de um tipo de situação que gere um problema que a gente queira resolver com software, né? Então, a gente projeta como deveriam funcionar os diferentes sistemas de tipo computadores, por exemplo, né, com seus programas e tudo mais. Então, a gente projeta esses softwares para que eles se integrem e eles funcionem de uma determinada maneira, né? Então, existe toda uma tecnologia por trás disso. A gente planeja soluções, faz diagramas, né, discute esses diagramas, organiza o trabalho para colocar aquilo ali em prática. E na engenharia, nós trabalhamos com a parte de colocar em prática, né, esses projetos. Então, nós vamos criar software que satisfaça determinados requisitos, né? E esses softwares vão ser usados, né, pelas empresas, pelas pessoas, para resolver problemas diversos. Então, hoje em dia, todo mundo é usuário de softwares, né? A gente Sim, usa perfeito. computadores, celulares, todos eles funcionam com base nesses sistemas, né? Perfeitamente. Nós conversávamos ainda agora, antes de nos começarmos, para as pessoas entenderem, professor, o que é inteligência artificial? Assim, de maneira Inteligência bem não técnica, porque senão é aí que a gente não vai entender, mas o que seria a inteligência artificial? O senhor estava me contando aí. certo. Basicamente, eu resumiria com a seguinte frase: é uma aplicação do conhecimento que nós adquirimos sobre o funcionamento do cérebro. A gente aplica isso de uma forma, digamos, artificial, né? Ou seja, eu reproduzo no computador uma parte do funcionamento do cérebro. E isso acaba sendo muito útil para empresas, para pessoas, né? Então a gente consegue isso já vem sendo desenvolvido há várias décadas, né? Agora no ano 2022 e até ali a partir do início de 2023 também, aí houve uma espécie de explosão dessa tecnologia, né? Que as Sim, técnicas ficaram muito boas e, e o comportamento desses sistemas de inteligência artificial, né? Que são, lembrando, uma reprodução de conhecimento que a gente adquiriu sobre o funcionamento do cérebro, né? Então a gente aprendeu a aplicar isso aí de várias maneiras, de forma a reproduzir uma parte da capacidade do cérebro humano. E aí isso tornou útil de muitas maneiras, né? perfeito. Professor, a gente tem ouvido falar, eu tenho ouvido falar, acho que o senhor também ouviu falar, de algumas pessoas, eu não sei a capacidade dessas pessoas, mas tem se falado muito de um certo medo, temor da inteligência artificial, de que um dia pode ser que essa inteligência artificial domine o homem sobre vários aspectos, né? Decisões, né, de como fazer, decisões judiciais, decisões na medicina, enfim, em todos os ramos de aplicabilidade da inteligência artificial, então tem muita gente que está falando muita coisa. Isso é pertinente, na sua opinião? Eu concordo com essa preocupação. Imagine uma inteligência artificial controlando o lançamento de mísseis nucleares, por exemplo. E ela chega a uma conclusão de que é o momento adequado de lançar os mísseis. Quer dizer, um cuidado que a gente precisa ter é não dar a esses sistemas esse tipo de capacidade, né? Você pode ter a capacidade de aconselhar, isso sim. Ela vai dizer, olha, considerando o que está acontecendo em tal e tal e tal lugar, sugiro uma estratégia dessa e dessa maneira. Mas quem tem que executar tem que ser os seres humanos, né? Tem que sempre passar para os seres humanos para tomarem suas decisões. Outra coisa que a gente nota também, que ficou bastante evidente, nós passamos a trabalhar para resolver, para diminuir a gravidade desse problema, é uma coisa chamada alucinação. Eu faço uma pergunta para uma inteligência artificial, lá pego um chat de alguma inteligência artificial,
a gente pode perguntar sobre algumas coisas e, às vezes, algumas das respostas são completamente falsas, mas são dadas com confiança, né? Então, a gente precisa conferir. Então, a própria inteligência artificial também pode conferir, a gente pode pedir para que ela faça isso. E, às vezes, ela percebe o próprio erro, né? Mas, então, quando ela dá uma resposta, né, que contém erros graves, mas ela não se dá conta e fala com confiança, a gente chama de, alucinação, né? Então, uma das áreas de estudo atualmente é justamente para reduzir esses episódios de respostas erradas dadas com confiança, né? Então, estão sendo desenvolvidas várias técnicas para isso. Agora, eu compartilho da preocupação de não deixar que a inteligência artificial consiga ser completamente autônoma em sistemas vitais. As decisões importantes têm que passar para os seres humanos. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Mas será que as inteligências artificiais elas têm aquelas três diretrizes de não atacar o ser humano, de não dominar o ser humano, alguma coisa assim, que eu me lembro que tinha umas diretrizes que eram programadas das inteligências artificiais para não se voltar contra os seres humanos. Seria mais ou menos isso aí? Sim, as regras de Asimov, né? Isso era dos Sim, contos sim. de ficção dele, né? Sim, Mas sim. são ideias boas, né? Então, hoje em dia, há estudos sobre vários pequenos problemas que a gente precisa ter em consideração no momento que treina as redes, né? Porque essas redes neurais que a gente usa na inteligência artificial, só para esclarecer, a inteligência artificial é um pouco mais amplo do que redes neurais, né? A gente tem várias maneiras de desenvolver sistemas capazes de tomar decisões e avaliar as situações. Mas redes neurais é uma reprodução mais próxima do funcionamento do nosso cérebro. E as redes neurais não são programadas exatamente. A gente tem sim um software que permite que elas existam, mas elas são basicamente treinadas, né? Então elas aprendem por conta própria via exemplos. Então a gente vai apresentando exemplos para elas e tem várias maneiras de treinar redes neurais, né? Mas uma delas é apresentando exemplos e elas vão aprendendo a lidar com aqueles exemplos, assim como nós, quando somos crianças, né? A gente vai aprendendo pela observação. Então essas redes neurais também aprendem pela observação. Nesse sentido, elas podem ser educadas também. A gente pode informar o que elas precisam fazer com cada tipo de informação, né? Então, a gente consegue treinar as redes de acordo com os princípios que a gente quiser. Agora, é importante ter ética, né? Agora, na busca pela ética nas redes neurais, às vezes há uns exageros. Por exemplo, eu peço para uma inteligência artificial que cria imagens para mostrar uma imagem de soldados nazistas combatendo na Segunda Guerra. E aí, muitas redes neurais são treinadas com o conceito de diversidade, por exemplo, que as pessoas não devem, os grupos não devem conter só uma etnia, por exemplo, ou alguma linha genética, vamos dizer assim. Eles me colocam soldados nazistas japoneses, né, africanos, então todo tipo de pessoas ali que não faziam parte do exército nazista, né? Então isso acaba criando alucinações também. Ela Então, foge da realidade, vamos dizer assim, né? Exatamente, mas isso é um exemplo de como a gente pode treinar uma inteligência artificial para desenvolver certos princípios, né? Entendi. Professor, em que momento o senhor teve contato com a teoria do design inteligente?
Bom, isso foi depois de muito estudo a respeito de controvérsias entre criacionismo e anticriacionismo, né? Porque eu via debates, primeiro eu li vários debates, isso aí foi principalmente nos anos 90 em que eu me envolvi mais, talvez 80 também. Aí eu estava observando os argumentos e comecei a ver que havia muitos erros conceituais de ambos os lados, né? Então, isso me preocupou bastante. Como é que a gente vai ter um diálogo produtivo se as pessoas ficam cometendo erros conceituais, né? Então, uma preocupação que eu tive foi, não, a gente precisa fazer uma limpeza na casa, vamos esclarecer os conceitos de ambos os lados, porque às vezes um, por exemplo, não conhece bem a ideia do outro, os argumentos do espantalho, então as falácias em geral, né? Isso era muito comum nesse tipo de debate. Algumas coisas melhoraram bastante de lá para cá e a gente trabalhou para esclarecer vários conceitos, né? Para evitar esse tipo de coisa. Agora, no meio desses estudos, assim, sobre argumentos daqui e de lá, vendo quem tem razão nesse ponto, quem tem razão no outro, eu acabei encontrando também a literatura do design inteligente, né? Aí, então, em particular, uma coisa que eu acho muito interessante é a busca por maneiras de detectar design, né? De detectar projeto, detectar que algo não foi criado ao acaso, mas por exemplo, digamos que eu vejo uma frase escrita na areia da praia. Eu não vou chegar e pensar, isso aqui foi por acaso, que o vento agiu na areia de tal maneira que formou essa frase aqui. Isso é muito improvável. Se a gente for calcular as probabilidades daquilo ali, é uma coisa absurda, né? Então, a gente olha aquilo, a gente vê, alguém escreveu isso na areia, né? Então, como é que a gente vai formalizar esse tipo de coisa, né? Então, existem várias abordagens, várias maneiras em que a gente procura distinguir entre quando é que um processo pode ser natural e quando é que ele é... Quer dizer, todos os processos são naturais de um jeito ou de outro, né? Nós somos naturais também. Mas quando é que alguma coisa foi induzida, né, por uma inteligência? Por exemplo, meu carro estava aqui na minha cidade, de repente ele apareceu numa outra cidade lá. Será que foi o vento que levou? Mas e se o vento levasse, provavelmente ergueria o carro e derrubaria ele com violência e o carro teria marcas disso, né? Se ele só está numa outra cidade, eu vou supor, alguém levou o carro, porque ele não vai sozinho, né? Então, assim por diante. Então, existem várias situações em que nós podemos ou estimar qualitativamente probabilidades ou chances de algo acontecer, como eu acabei de fazer, ou então a gente tem métodos quantitativos, às vezes, para avaliar qual é a probabilidade de uma determinada coisa acontecer. Então, isso é um trabalho que eu acho que está na área do design inteligente, que eu acho muito interessante, muito importante. Sim, o senhor é da área de ciências exatas, não é? Sim. E as ciências exatas, ela procura não ter dúvida. Isso é isso e acabou, ponto final. Não é? Aonde o senhor consegue enxergar isso no design inteligente? Ele é mais racional, o criacionismo é mais racional do que o evolucionismo? Eu acho que qualquer assunto pode ser tratado de forma mais racional ou menos racional, né? Eu posso pegar, aplicar métodos matemáticos e a hipóteses evolucionistas, por exemplo, ou a evidências para verificar o que é que elas significam. Posso fazer isso também com propostas do criacionismo, né? Ou propostas do design inteligente. Então, eu acho que a gente pode fazer um estudo racional com qualquer tipo de hipótese, né? Seja ela aparentemente razoável ou não. E essa questão do razoável é importante pelo seguinte: na física, no estudo da física, nos últimos séculos, nós tivemos muitas lições de humildade, porque nós tínhamos certeza que as coisas funcionavam de um jeito e quando a gente ia investigar matematicamente o assunto, a própria matemática nos dizia que a gente estava completamente enganado. As coisas não são daquele jeito. Frequentemente acontece
da gente obter uma conclusão a partir de um modelo matemático, aquela não é a conclusão nossa, é a conclusão do modelo. E esse modelo diz coisas que nós consideramos absurdas. Isso não é nem um pouco razoável, isso não pode ser verdade. Então, a primeira reação do cientista é: onde é que eu errei aqui? Eu devo ter feito alguma coisa errada. Pode acontecer, sim, e a gente sempre precisa verificar isso. Mas, em muitos dos casos, não havia erro com o modelo estava certo, quem estava errada era a nossa filosofia. Então, nós tínhamos uma visão sobre como as coisas devem funcionar, o que é razoável, o que não é, e essa visão estava errada. Nós tivemos que corrigir essa visão. Então, isso aconteceu muitas vezes. Então, isso nos mostra como é importante a gente usar métodos da ciência, né, métodos seguros da ciência, para avaliar hipóteses também e evidências, porque muitas vezes o nosso raciocínio nos leva para um lado, e aí quando a gente vai fazer um estudo sério, né, rigoroso do assunto, a gente descobre que a realidade vai para o outro lado. Nós temos inúmeros exemplos ao longo da história, né? Então, Sim, essa questão de parece mais razoável isso ou aquilo, não é um guia seguro para a gente trabalhar, né? Especialmente perfeitamente. numa questão controversa, né? Como é o Então, criacionismo ou o evolucionismo. então o senhor está me dizendo assim que o cientista ele deve ser crítico da própria ciência dele? Sem dúvida. Tem que sempre conferir, né? Tem várias maneiras. Por exemplo, nos modelos que eu desenvolvi várias técnicas de avaliação dos próprios modelos, né? Além da comparação com as observações, né? A gente precisa verificar a consistência interna dos modelos e a consistência desses modelos com fatos conhecidos. Então, existem diversas técnicas que a gente usa para verificar quão bons são esses modelos. Uma coisa que a gente precisa entender também é que modelos, em princípio, eles não são errados ou certos. O que eles são é mais precisos ou menos precisos, isso tem a ver com coerência interna, e mais exatos ou menos exatos, ele tem a ver com quanto aquilo bate com a realidade. Então, eu vou fazer um modelo, por exemplo, que consegue prever algum fenômeno com a margem de erro de 1%. Esse aqui é um modelo interessante. Agora eu consigo um outro modelo que consegue trabalhar com a margem de erro de 1 em 1000, por exemplo. Então, é um modelo melhor. Então, é assim que a gente avalia os modelos. Qual é a margem de erro, qual é o domínio dele, né? Então, a gente não vai entrar no mérito, mas está certo, está errado. Não, tem que ver quão próximo da realidade está, né? Porque geralmente a gente não usa nos modelos a ideia, a realidade funciona assim. Vamos ver se é mesmo. Não é assim que funcionam modelos científicos, né? Esses são modelos conceituais que têm esse aspecto. Perfeitamente. Então, professor, onde estão as incompatibilidades entre a ciência e o naturalismo? Aí nós entramos numa questão que é complexa, mas eu vou tentar fazer a simplificação melhor que eu Não, puder fique à aqui. vontade. Primeiro, existe mais de um conceito de ciência. Existe um conceito de ciência que ele não só é compatível com o naturalismo, mas como ele está, digamos, cercado por ele, ou seja, ele tem uma caixinha do naturalismo e esse conceito fica lá dentro. E existe um outro conceito que é incompatível com o naturalismo e é desse que eu gostaria de falar um pouquinho mais, né? Sim, pois não. Então, só uma historinha rápida, pessoal, assim, uma experiência pessoal que eu tive. Quando eu entrei na universidade, eu fui fazer faculdade de física, eu entrei na faculdade, na universidade, eu estava mais... Bom, vou dar mais um passo para trás. Eu Sim, sempre fui muito curioso, né? Desde criança, né? Como toda criança, eu era muito curioso, eu queria entender como funciona a tecnologia, como funciona a realidade física, como é que a humanidade conseguiu descobrir as coisas que descobriu. E eu ficava pensando se eu seria capaz, quanto eu seria capaz de reproduzir todas essas descobertas, né?
Então, desde muito pequeno, até a escrita, quando eu me deparei pela primeira vez, eu tinha ali um ano e pouco, 2, sei lá, aí eu comecei a tentar decifrar aqueles símbolos, né? Aí depois usei uma máquina de escrever para verificar, porque ali tinha todos os símbolos da escrita, né? Daí eu comecei a Sim, fazer sim. perguntas sobre aquilo ali, e eu descobri como funciona a escrita, né? Então eu estava sempre buscando essas coisas, então eu fui pesquisar quais eram as áreas mais estratégicas para estudar, para ter o máximo possível de conhecimento, né? Aí eu passei pela filosofia, pela matemática, por diversas áreas, assim, e não, eu concluí que a física era especialmente estratégica, né? Que ela tinha essa conexão íntima com a matemática e com a própria realidade física, o que permitia a gente construir conhecimentos de diversos tipos, tecnologias, né? Então eu gostei muito dessa área, então eu entrei interessado nessa área, né? A filosofia eu tinha estudado um pouco, mas eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque achei que, na maior parte do tempo, as questões discutidas não eram tão importantes, né? E não tinha técnicas assim que eu achasse muito avançadas, era mais a capacidade humana. Então, eu acho a filosofia de uma importância fundamental, né? Porque nós precisamos organizar nossas ideias, mas eu achei que faltaram ferramentas importantes ali, isso eu encontrei na matemática e na física. Então, eu fui estudar física, eu não estava tão interessado em filosofia, eu estava interessado nas leis da natureza. Na verdade, eu já tinha estudado, estava mais oficializando, tornando oficial os meus conhecimentos. Sim. Então, eu não estava tão interessado em questões como filosofia da ciência, história da ciência. Eu queria saber mais como as coisas funcionavam e que métodos a gente podia usar para verificar e aprender mais, né? Mas meus colegas, eu tinha muitos colegas que estavam lendo literatura de filosofia da ciência e traziam isso para mim, mostrando conclusões que estavam achando fantásticas, né, ideias, descobertas, assim. O problema com isso é que, quando eles traziam essas coisas, eu pedia para, né, eu conferia ali, e eu tinha que dizer para eles, olha, essa ideia é falsa, pode parecer muito maravilhosa, mas ela é falsa. Mas por que é falsa? Né? Daí a gente, geralmente, na maioria dos casos, a gente ia para uma sala de aula que estivesse vazia, e eu começava a explicar ali as incompatibilidades daqueles conceitos com vários fatos conhecidos, né? E eles ficam, é mesmo? Puxa, como é que eu não me dei conta, né? E assim, isso aconteceu muitas vezes. Até que chegou um ponto que eu tive um colega, eu acho que a gente era num grupo de pesquisa lá do doutorado já. E ele estava com a dificuldade de entender algumas leis físicas lá. Na verdade, ele estava com dificuldade de entender alguns fenômenos físicos. E eu não entendia o que ele achava difícil naquilo ali, porque era um assunto que, para o nosso nível, deveria parecer simples. Caso alguém esteja assistindo, né, e queira saber do que Sim. se tratava, eram fenômenos envolvendo segunda quantização, né? Só para dar um nomezinho para alguém quiser pesquisar E buscar. e buscar, né? Exatamente. Então, eu não entendi qual era a causa da dificuldade dele, porque ele era um cara muito inteligente, ele tinha pré-requisitos, e aquilo não entrava na cabeça dele, né? Então, eu achei muito esquisito. Então, o que eu fiz? Eu pedi para ele ficar porque ele manifestou isso numa reunião. Pedi para ele ficar depois da reunião, né, para a gente conversar sobre a dificuldade dele. Aí eu comecei a perguntar mais, fazer perguntas sobre o tipo de problemas que ele via para entender aquele assunto. Na fala dele, eu reconheci vários dos conceitos que os colegas tinham me apresentado lá de filosofia da ciência, né? Aí eu disse assim, sim, eu acho que eu já estou entendendo qual é a causa do problema. Coloquei no quadro várias afirmações. Perguntei com quantas daquelas afirmações ele concordava. Ele disse que concordava com todas. Aí eu falei para ele que aquelas afirmações eram todas falsas. Mas são afirmações que a gente vê na literatura de filosofia da ciência. Eu Sim. comecei a explicar uma por uma, desconstruir todas aquelas ideias. No final daquilo,
ele se convenceu que tinha que jogar no lixo aquelas ideias. Aí, partindo do zero, né, aí eu expliquei para ele os fenômenos ali envolvendo a segunda quantização, e ele achou muito simples, muito fácil de entender. Quer dizer, em questão de minutos, resolveu o problema cognitivo dele. Toda a dificuldade dele girava em torno de afirmações que eram falsas. Exatamente, afirmações falsas que são extremamente comuns na literatura de filosofia da ciência. Para mim, aquilo foi a gota d'água. Ele disse, não, eu vou ter que estudar filosofia da ciência para ver o que está acontecendo. Então, eu fui atrás, comecei a investigar a literatura. Eu fiz cursos também, em que a gente debatia, né, questão da história da ciência, questão de filosofia da ciência, a gente lia livros, lia artigos, e eu me assustei com o que eu encontrei, porque em cada parágrafo, uma época eu comecei a medir os erros, né, quantidade de erros na literatura, e eu contava assim de 2 a 10 erros por parágrafo, não era por livro, era por parágrafo. Então, aquilo me assustou muito. Eu pensei, mas como assim? Como é que é possível a gente ter desenvolvido tanto conhecimento científico e tecnologia se a literatura de filosofia da ciência está nesse estado e propaga tantas ideias que são incompatíveis com o que a gente faz de fato na pesquisa científica? Como é que é possível isso? Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar voltar a verificar assim, existem inúmeros conceitos equivocados. Qual é a base deles? Onde é que está o fundamento? Onde é que está a raiz do problema, né? Então, eu encontrei raízes conceituais ali, por exemplo, de onde vem tantos conceitos equivocados? A maioria deles deriva de conceitos equivocados de matemática e de ciência. Só para dar uma ideia, um dos conceitos equivocados em matemática é tratar a matemática como se fosse uma linguagem. Inclusive, tem literatura filosófica tratando a matemática como sendo parte da teoria das linguagens, né? Quando, na verdade, é o contrário. A teoria das linguagens existe dentro da matemática, e não a matemática seria um caso particular de linguagem, né? A semiótica, por exemplo. Tem livros que colocam a semiótica como sendo mais amplo do que a matemática. Então, eu fui encontrando vários conceitos equivocados, e um outro conceito equivocado super importante também é o conceito de ciência. Sim. Aí eu pensei, primeira coisa, nós precisamos encontrar o conceito correto de ciência. Aí eu fiz 2 tipos de estudos. O primeiro foi funcional, do tipo, estudei várias áreas de estudo, fui a muitas bibliotecas especializadas, assim, de áreas específicas, né, geografia, história, filosofia, química, física, matemática, informática, e assim por diante. Foi varrendo as bibliotecas que eu encontrei para verificar assim, os artigos publicados, artigos acadêmicos. Na época não existia internet, né? Mas, pelo menos não para o público, assim, não, a gente não encontrava muita coisa na internet acadêmica também. Então, eu comecei a investigar, pegava grandes pilhas de artigos científicos, ou acadêmicos, seria o termo mais adequado, e eu comecei a trabalhar com a questão tentar medir a eficiência, né, das pesquisas, e verificar o que tem a eficiência normal, que a gente seria de se esperar de qualquer pesquisa, e o que tem eficiência acima. Eu pensei, isso seria um bom critério para a gente definir ciência, né? E aí eu realmente encontrei uma minoria dos artigos tem um grau de eficiência muito alta, e por eficiência eu digo, por exemplo, tem várias formas de medir eficiência. Uma delas é, com pouco de informação, eu consigo reproduzir muitos fatos sobre a realidade, e esses fatos são acurados. Então, quanto mais acurados os fatos, mais eficiente é aquele método, no caso, seria eficaz, e quanto maior a quantidade de informação que eu consigo extrair de uma determinada conclusão de um trabalho de pesquisa, maior é a eficiência dele, né? Então, foi por esses critérios. Aí eu descobri
um subconjunto desses artigos que realmente tinha uma eficiência tremendamente acima do usual. Aí eu coloquei, tá, esses aqui merecem ser chamados de trabalhos científicos. O que eles têm em comum? Aí eu só encontrei uma coisa em comum: uma maneira de usar matemática de uma forma suficientemente rigorosa. Isso conferia eficiência, né? E não só em áreas exatas, isso a gente consegue aplicar em qualquer área, né? Inclusive psicologia, né? Bom, eu não vou entrar em detalhes porque Sim. não fica muito longo, né? Mas esse foi um dos aspectos que eu pesquisei, que foi o aspecto funcional, como eu poderia definir ciência. E esse conceito de ciência é completamente diferente dos conceitos usuais. E o outro foi a questão histórica, né? Me veio a curiosidade de onde veio tudo isso, de onde vieram esses problemas. Então eu comecei a pesquisar a literatura cada vez mais antiga, né? Fui pesquisando décadas Sim. anteriores. Isso aí era os anos 90, mais ou menos. Eu acho que era os anos 90. E aí eu comecei a voltar, e foi anos 50, fui voltando, século XX, século XVIII, XIX. E os problemas continuavam na literatura, né? Aí eu pensei assim, não, vamos fazer o seguinte. Eu estava consultando também historiadores da ciência, né? Eu preciso ir às fontes. Sim. Quem são as pessoas consideradas pais da ciência, né? Os pioneiros ali. Então eu voltei e uma das pessoas assim bastante recomendadas nessa área é Galileu Galilei, né? Então eu Sim. comecei com Galileu Galilei. Aí depois eu estava estudando vários outros pioneiros lá, e eu acabei encontrando um no século XIII, que era o Roger Bacon. Roger Bacon, não confundir com Francis Bacon, que veio muito Sim. depois, né? Francis Bacon foi ali século XVII. Roger Bacon foi século XIII. Mas o que ele fez foi fazer uma pesquisa, que ele foi incumbido da missão de reunir todo o conhecimento humano da época. Ele começou a reunir e comparar o conhecimento, viajou, consultou os maiores sábios que ele teve acesso, e voltou, e passou anos trabalhando na pesquisa dele, e ele conseguiu chegar à conclusão de que todo o conhecimento, todas as áreas da filosofia, elas têm 4 fundamentos em comum. E esses 4 fundamentos podem ser considerados como baseados num único fundamento, que é a matemática. Isso não faz o menor sentido para a maioria das pessoas hoje em dia, porque eles pensam matemática como números, matemática como linguagem, né? Mas não era esse o conceito de Roger Bacon, né? Ele entendeu que matemática é aquilo que permite que existam regras, que existam relações, que é uma coisa muito mais fundamental do que linguagem, né? E ele concluiu uma outra coisa também, que matemática é uma propriedade de Deus, uma característica de Deus, e que ele usou a matemática para construir a realidade física. Sim. E que, ao longo da história, nós tivemos vários equívocos que nós cometemos no raciocínio filosófico. Mas na matemática, quando a gente usou corretamente métodos da matemática, a gente descobriu e usou esses métodos, eles nunca erraram. Então, por que a gente não passa a usar isso como fundamento das pesquisas? Então, ele passou a usar a palavra ciência para se referir ao uso da matemática para a gente estudar as coisas mais profundas, inclusive a teologia. Ele falou explicitamente nisso, né? Ele disse assim, olha, nós temos influências contrárias hoje em dia, isso no tempo dele, lá da século XIII, né? Se por um lado nós temos o misticismo pagão, que tenta tratar das coisas por mágica, né? E por outro lado nós temos a racionalidade cristã, em que nós entendemos que Deus é um Deus de ordem, ele é perfeito, ele faz tudo com uma sistemática perfeita, faz tudo segundo regras matemáticas.
E nós deveríamos aprender a ler essas regras na natureza e usar essas regras para o nosso estudo, para o nosso aprofundamento. E aí, em cima desse tipo de ideia, vieram outros também, até o próprio Leonardo da Vinci, né, que era um polímata, né, que gostava de várias áreas, era uma pessoa muito inteligente. Ele também concluiu esse mesmo tipo de coisa. Ele disse assim, olha, nada que não envolva demonstrações de teoremas matemáticos deveria ser chamado de científico. Ciência tem que lidar com isso. Galileu Galilei também tratou disso. Olha, a filosofia comum está cheia de problemas, promete muito, entrega pouco. Já os métodos matemáticos podem, eles têm uma profundidade maior, uma exatidão maior, e eles nos permitem mais certeza e mais clareza. E eles assim, olha, o universo é um livro, é como um livro que foi escrito em linguagem matemática. E se a gente não aprende a ler os caracteres desse livro, a gente fica como que vagando num labirinto escuro, né? E, bom, essas ideias foram em grande parte, em parte colocadas em prática por vários pioneiros, inclusive o próprio Galileu, mas um dos pontos de virada foi Isaac Newton. Sim. Então, a ideia de Newton era usar métodos matemáticos para descobrir as regras que Deus usou para configurar a natureza, fazer a natureza funcionar, para aprender mais sobre a mente de Deus. Então, essa era a índole do pessoal daquela época. Todos eles eram cristãos, né, professor? Eram cristãos. E houve uma outra pessoa também já no século XVIII, chamado Maupertuis, um francês. Ele era polímata também, então ele gostava de considerações filosóficas, gostava de matemática, estudar a Bíblia, e ele, na época dele, já existia uma controvérsia que estava se formando entre o pessoal que muitos agora consideram que eram os pioneiros da ciência, mas isso são pioneiros da contra-revolução científica. Os da revolução científica são o Roger Bacon, o Galileu Galilei, o Newton, né, e vários outros ali que existiam na época, Kepler, assim por diante. O problema é que estava se formando ali aquela linha do iluminismo. Sim. E ali começaram a se formar ideias ateístas naturalistas. Sim. Então começou a haver um debate entre essas pessoas, esses filósofos, e os filósofos da linha científica. Então, uns argumentando que Deus não existe, e em grande parte faziam como muitos fazem hoje, muitas pessoas até famosas usam o mesmo argumento que Epicuro, que era um filósofo grego, usou... Debateu com Paulo, né, com o apóstolo Paulo. Exatamente. Ele usou milênios atrás, né, aquele argumento de que um ser infinitamente poderoso, infinitamente bom, não pode existir, né, se o mal existe. Então ele testa uma argumentação. Quando a gente olha a argumentação dele, parece muito boa, que aquilo realmente prova que Deus não existe. Mas se a gente olha um pouco mais de perto, a gente vê que tem muitos erros ali, muitas falácias embutidas, né? Mas não vou também entrar muito nesse detalhe, poderia ficar para uma outra ocasião. Sim, mas o ponto é que as pessoas, muitos filósofos estavam argumentando contra a existência de Deus, enquanto que o pessoal da linha científica estava argumentando a favor da existência de Deus. E o Maupertuis, que é o que eu tinha mencionado antes, ele escreveu que ele não estava contente com a argumentação nessa área. Por quê? Ele achava que ambas as linhas argumentativas eram falhas, eram muito fracas. Então, uns dizem, a existência do mal mostra que Deus não existe. Os outros dizem, não, a existência de beleza, de ordem, de coisas boas na natureza mostra que Deus existe. E o Maupertuis disse, não, isso não são bons argumentos. Eu tenho uma ideia melhor. Se a gente conseguir, usando os ensinamentos bíblicos sobre Deus, Criador da natureza, se a gente conseguir, a partir daí, extrair alguma informação que nos dê previsões precisas
sobre o que acontece na natureza, coisas numéricas que a gente possa conferir, isso seria um bom argumento, seria um excelente argumento a favor da existência do Ser Supremo. Ele dizia, eu encontrei isso. Isso eu chamo de princípio da ação mínima. Que Deus vai fazer tudo da forma mais eficiente possível. Toda a realidade que ele construiu funciona da maneira mais eficiente possível. Então, ele... Na verdade, esse princípio, ele fez uns ensaios lá de como colocar isso em prática para a gente conseguir tirar informações palpáveis, né, sobre a natureza. Mas quem fez um trabalho mais completo, mais profundo e mais rigoroso foram dois matemáticos, o Euler e o Lagrange, né? São duas pessoas que trabalharam no conceito do princípio da ação mínima. Esse princípio da ação mínima, a ideia é Deus com o mínimo de ação consegue o máximo de resultado, né? E da forma perfeita. Sim. Então, eles desenvolveram métodos matemáticos, um método matemático em especial ali, para a partir desse princípio a gente conseguir deduzir as equações das leis físicas. E eles conseguiram descobrir que eles conseguiam reproduzir as leis de Newton com aquilo ali. Sim. E depois começaram a aplicar em outras coisas, né? Por exemplo, é possível descobrir as leis do eletromagnetismo, né? Como o Maxwell descobriu. Maxwell era outro cristão. Então, eles descobriram como aplicar esse princípio em outros contextos. Aí também foram descobertos novos métodos de aplicar esse princípio para descobrir leis físicas, né? Equações das leis físicas. E a gente aplica essas equações e elas funcionam muito bem, né? Bom, essa então é a linha da ciência. Então, o que esses pioneiros propuseram como ciência? Então, eles propuseram como usar métodos matemáticos de tal maneira que eu consiga aproveitar a força das provas de teoremas matemáticos na pesquisa acadêmica. Agora, falando daquela outra linha que eu mencionei, dos iluministas, né? Sim. Eles estavam argumentando contra a existência de Deus. Então, essa questão de matemática como uma coisa transcendental que vem de Deus, eles odiaram esse tipo de ideia. Então, eles queriam tirar da ciência, do conceito Sim. de ciência, o conceito de matemática. Não pode mencionar matemática para definir ciência. Ciência, o que é, do ponto de vista deles? A ciência é uma construção social, é mais um produto da sociedade, né? E ela está subordinada à filosofia. Isso é exatamente o problema que os anteriores queriam resolver. Falhas da filosofia, nós precisamos de uma alternativa que não dependa da filosofia, então tem que depender da matemática, né? E os iluministas trouxeram de volta as ideias antigas, como se fosse uma novidade. Então, agora nós vamos definir ciência como sendo uma empreitada humana, uma construção social, e aí começaram a colocar algumas regrinhas ali, ó, tem que ser indutivista. O que é indutivista? Quando parte do particular para o geral. Observa um caso, observa o outro, observa o outro, observa o outro. Né? A partir daí eu tento ter uma ideia do que acontece em geral. Isso é indutivismo. Sim. Por exemplo, Francis Bacon trabalhou nessa linha, né? Tentando sistematizar a pesquisa indutiva. Mas a principal força da ciência dos pioneiros não era essa. Ela não era indutivista. Ela até permitia usar indução também, mas ela trabalha principalmente com dedução, que é que a gente parte do geral para o particular, como é o caso do princípio da ação mínima. Tem um princípio geral que toda a natureza, as leis da natureza são otimizadas, parte desse princípio, e a partir daí deduz as leis físicas. E aí confere se essas leis físicas realmente são reais, se elas funcionam, quão exatas elas são, e assim por diante, né? Então, a rota principal é dedutiva. E por essa rota dedutiva, nós temos descoberto coisas que ninguém imaginava, nós não imaginávamos, nós não seríamos capazes de imaginar aquilo se alguém pedisse, e nós conseguimos deduzir essas coisas somente usando matemática. E depois, anos, às vezes décadas depois, a gente consegue comprovar que aquilo funciona exatamente daquela maneira mesmo, né? Dentro daquele nível de precisão, o nível de exatidão que a gente usou para deduzir o modelo.
Mas então, a ideia do naturalismo veio dos iluministas. Sim, Só que depois vieram movimentos que tentaram resgatar um pouquinho a questão do uso da matemática, mas dentro de um esquema naturalista. Aí aparece, por exemplo, ali o positivismo, né? E aparecem várias ideias nessas linhas, em várias linhas dentro do esquema do naturalismo. Tá, mas a questão inicial era por que eu afirmo que naturalismo e ciência são coisas incompatíveis? sim, Bom, pelo seguinte motivo. Primeiro, a ciência, no sentido dos pioneiros, ela é baseada em matemática. sim, E a matemática, ela permite a gente estudar coisas que mesmo a nossa capacidade, digamos, intelectual mais treinada, ela não consegue penetrar em certos domínios. Com a matemática a gente consegue, e às vezes com facilidade até. Por exemplo, mecânica quântica. Mecânica quântica é uma coisa que ninguém conseguiu entender filosoficamente até agora, a não ser por alguns aspectos. Matematicamente, ela é muito simples. A gente descobriu ela matematicamente, a gente usa ela matematicamente, e ela é simples, direta, dá os resultados que a gente observa. Filosoficamente, nós não conseguimos digerir até agora. Então, mostra a diferença, né, da nossa capacidade intelectual para lidar com a natureza e da capacidade dos métodos matemáticos. Então, eles não podem ser simplesmente um produto da nossa mente. Outra sim, coisa, o fato deles preverem fenômenos novos que a gente nunca imaginou, nunca pensou, e aqueles fenômenos existirem exatamente daquela forma prevista matematicamente, mostra que a matemática também não é um produto da nossa mente, nós não inventamos matemática. Porque senão nós seríamos capazes de prever aqueles fenômenos e nós não somos, mas a matemática é. Então a matemática é mais fundamental do que nós, né? Outra coisa, a gente pega qualquer aspecto da realidade física e começa a aprofundar. Tá, como isso aqui funciona? Ah, existe tal e tal coisa por trás. Ok, mas isso por trás, o que tem? E a gente vai descendo, a gente encontra coisas à base da realidade e em todos os andares desse prédio a gente encontra estruturas matemáticas, sim, inclusive na base. E quando a gente vai estudar essas estruturas matemáticas, a gente vê que elas são mais amplas do que a realidade física. Ou seja, elas são sobrenaturais por natureza. Isso bate com aquela ideia de Roger Bacon, né, que a matemática é uma coisa divina, ela transcende o universo, né? E ela é sobrenatural por natureza. Isso é reconhecido por muitos físicos ateus, né? Eles dizem, se existisse Deus, coisa mais próxima de Deus seria a matemática. Acontece que quando a gente vai usar matemática para estudar o assunto Deus existe, a gente encontra um teorema demonstrado por Kurt Gödel que prova que Deus existe. Não apenas prova, ele dá características de Deus. É uma infinidade de infinitos, mas ele permite identificar cada uma das características de Deus. Se pegar qualquer uma característica, existe uma função matemática que aparece durante a demonstração do teorema que identifica toda e qualquer característica divina. Então a gente consegue saber, dar nome e endereço a Deus. E essas características são tais que mostram que a matemática pode ser identificada com o próprio caráter de Deus. Mas sim. matemática é num conceito mais amplo, não no que as pessoas normalmente pensam de matemática, né? Fazer continhas, sei lá, Na sim. equação, né? Não, equação é só um detalhezinho de nada. É, Agora, se a ciência se baseia em matemática, e matemática é uma coisa sobrenatural, ela é transcendental, ela é incompatível, por natureza, ela é incompatível com o naturalismo. Porque o naturalismo vai tratar só da realidade física, só existe a realidade física, só existe só existe esse tipo de aspecto. Então, matemática, nesse sentido, ela não pode ser maior do que a natureza. Ela não cabe no naturalismo. Só que aí nós acabamos com um problema. Como é que eu explico
que matematicamente eu consigo prever fenômenos nunca observados e nunca imaginados, e que vão contra a nossa intuição. Eu consigo deduzir fenômenos que eu esperava que fossem que primeiro eu não esperava que existissem. Quando eu descubro que existem, eu esperava que funcionasse de uma outra maneira, mas não, a matemática me diz, não, não é assim que isso funciona, funciona dessa outra maneira. Aí eu, puxa, mas isso é contra-intuitivo. A gente tem inúmeros exemplos disso na física, na própria velocidade, o fato da velocidade da luz ser a mesma, independente de quem está medindo, com que velocidade essa pessoa está se deslocando em relação a outros observadores, a velocidade da luz é sempre a mesma. Isso não faz sentido para a nossa intuição. Né? Um carro se desloca a 100 km por hora, eu vou atrás dele a 99, eu devo ver ele se deslocando, se afastando de mim a 1 km por hora. Né? Sim. Com a luz não acontece isso, ela continua com a velocidade de 100%, se afastando de quem está perseguindo ela. Isso não faz sentido intuitivamente. Mas a matemática nos diz que isso é assim. Então, e a gente foi descobrindo muitos outros fenômenos também contra-intuitivos, e a gente, no final das contas, depois de muitos testes, a gente acabou se convencendo que realmente aquela previsão matemática que está correta e o nosso raciocínio está errado, não funciona nessa área. Então, o que acontece? Para lidar com essas coisas, nós precisamos de matemática, até porque o nosso raciocínio normal não funciona lá. E isso permite a gente prever coisas que a gente não conseguiria imaginar. Como é possível isso? Se a matemática é o produto da minha mente, como é que ela pode fazer algo que está além da capacidade da minha mente? Isso não faz sentido. Né? Então, a matemática ela tem que ser descoberta e não inventada. Nós inventamos linguagens, várias linguagens para lidar com a matemática. Agora, na perspectiva naturalista, não pode haver uma coisa sobrenatural. Então, a matemática ou não existe, mas não é isso que eles dizem, né? A matemática tem que ser alguma coisa inventada. Então, ela nos ajuda a nos organizar, tudo mais, mas eles acham que ela é inventada. Ela não foi uma descoberta, então, né? Não seria uma descoberta. Agora, existem cientistas ateus naturalistas que acreditam que a matemática é que a gente descobre e não inventa, né? Sim, sim. E outros que acham que se inventa. Como é que as pessoas harmonizam essas ideias? Bom, uma das ideias é que a gente poderia talvez ter alguma coisa subconsciente, né, que a gente seria capaz de prever fenômenos novos que a gente nunca observou. Nesse caso, nós teríamos uma espécie de percepção extrasensorial, nós teríamos poderes mágicos, né? Então, nesse caso, o naturalismo se alinha com o misticismo para conseguir lidar com esse tipo de fenômeno. Sim, sim. Já a matemática, quem acredita que a matemática é sobrenatural, não precisa recorrer ao misticismo. Existe um conjunto de regras que estão por trás da realidade, e o que permite que existam essas regras é o que a gente chama de matemática, e essas regras fazem com que tudo funcione. Então, é só uma questão de aprender essas regras, colocar em prática, que é o que a gente faz na pesquisa científica, né? E na tecnologia também, para verificar se a gente realmente entendeu aquilo. Então, é nesse sentido que existe essa incompatibilidade conceitual entre o conceito original de ciência, não o conceito de hoje, né, que as pessoas têm por aí, por exemplo, método científico, né? Método científico não tem nada a ver com a ciência dos pioneiros lá. Ele é uma outra coisa, ele é útil, mas ele é muito restrito. Por exemplo, com método científico, eu conseguiria descobrir, por exemplo, a antimatéria? Descobrir não experimentalmente, mas teoricamente, não. Mas porque ninguém imaginava esse tipo de coisa. A gente descobriu matematicamente. Né? E assim... Entendi. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta e a gente vai fazer um intervalo, para dar tempo do senhor descansar um pouquinho a garganta, que está começando a falhar. Está dando esse tempo que o senhor
falou muito aí. O senhor me falou que existe uma incompatibilidade entre a ciência original e o naturalismo. Agora, para nós concluirmos, o senhor vai responder depois do intervalo. Existe uma incompatibilidade entre a ciência e a religião ou a teologia? Certo? Nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos para a gente descansar um pouquinho e a gente volta já, tá, professor? Um sonho, para se tornar realidade, exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174.
Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Voltamos aqui com nossos patrocinadores. Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Mais de 35 mil quilômetros de rede 100% fibra ótica. Presente nos estados Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, instituto especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada. Céu Dental, clínica odontológica especializada em atendimento e serviços de qualidade. Sorriso saudável com cuidado e excelência. Agende sua consulta, 3221-4174. CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. Produtos de qualidade. A CB oferece uma grande variedade de opções, bebidas quentes e geladas, cafés especiais, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos como salgado, pães de queijo, entre outros. Peças pelo iFood ou pelo WhatsApp 3210-1032. Voltamos aqui com o professor Dr. Eduardo Lutz e a nossa pergunta agora seria: existe uma incompatibilidade entre a ciência e a teologia ou a religião, professor? Muito bem. Bom, aí a situação se inverte um pouquinho. Se inverte como? Primeiro, nós temos aquele conceito original de ciência, ali, de pioneiros como Roger Bacon, mostrando a importância de se usar matemática para a gente estudar as coisas com mais profundidade. Essa ideia veio do teísmo. Desculpe. Essa ideia veio da religião. Então, foi o cristianismo que deu origem a esse conceito de ciência. A metodologia matemática que a gente pode aplicar em todas as áreas, inclusive na própria teologia. Por exemplo, existem técnicas para a gente estudar a Bíblia, por exemplo, né? Sim. Nós temos a exegese bíblica, por exemplo. Existem vários recursos, ferramentas da ciência que a gente pode usar para ter uma ideia mais exata do significado dos textos bíblicos, por exemplo. Sim. Das implicações deles. Isso é uma coisa bastante interessante, né? Porque por que existem tantas religiões cristãs, denominações cristãs? Tá bom. Porque existem diferentes interpretações. Então, Sim. essas técnicas nos ajudam a comparar as diversas interpretações, verificar quais as mais prováveis, etc. Então, na verdade, o conceito original de ciência, ele foi concebido dentro do contexto da religião, por causa dela. Então, a religião não contribuiu somente, o cristianismo não contribuiu simplesmente com a criação de universidades, como muitos dizem, mas foi o próprio conceito da criação especial de Deus, usando regras matemáticas para construir a realidade física, né? Então, é plenamente compatível, e aí a gente tem o princípio da ação mínima, que é um conceito teológico extraído da Bíblia, e esse princípio nos permite deduzir equações das leis físicas e é usado na pesquisa mais avançada de ponta na física até hoje. Então, nos permite entrar em áreas assim inimagináveis, sempre deduzindo equações usando esse princípio, né? É uma fórmula bem simples. Bom, agora, no conceito original dos pioneiros da ciência, o conceito de ciência veio da religião, então ele tem que ser compatível, né? Sim. Porque a ideia de Deus ter criado tudo matematicamente, usando princípios matemáticos, e nós descobrirmos essas regras matemáticas no estudo da realidade. Então, isso seria pesquisa científica. Agora, no conceito iluminista, aí não, porque a ciência ali
é considerado uma construção social sujeita ao naturalismo, ao indutivismo e mais algumas regrinhas ali que eles inventaram, né? Aí, nesse ponto, do ponto de vista puramente metodológico, não cabe à pesquisa científica especular sobre Deus, né? E aí vem um Perfeitamente. naturalismo filosófico, né? Que acredita que Deus não existe. Então, normalmente, essas duas coisas se misturam. Agora, no contexto naturalista, não faz sentido falar em Deus. Agora, o naturalismo, como eu mencionei, ele é incompatível com o conceito fundamental, com a coerência do conceito de matemática, né? Ele precisa restringir o conceito de matemática e ele restringe de uma maneira inconsistente. Porque a gente tentando colocar fronteiras na matemática, matemática sempre passa dessas fronteiras. Tá, mas a Sim, continuação natural disso aqui é aquilo ali que está além da fronteira. Você coloca a fronteira mais adiante, acontece de novo. Então, toda tentativa de limitar a matemática a algum escopo, algum domínio, ela falha por causa disso, porque sempre tem uma continuação além. Então, existem esses dois conceitos. Um, que não é plenamente compatível com a pesquisa mais avançada, que é o conceito iluminista, que é o conceito usual que as pessoas conhecem, né, de ciência como método científico, como construção social, mas esse não é compatível com a pesquisa avançada. A pesquisa avançada não funciona dessa maneira. Ela funciona com base em matemática, senão a gente não tem como progredir. Já o conceito original, baseado em matemática, sim, isso é totalmente compatível com a teologia bíblica, e ele vem dela, né? Nasce a partir da teologia bíblica. Então, não é sim, incompatível. perfeitamente. Professor, suas considerações finais. Bom, uma mensagem final que eu gostaria de deixar é que, para chegar a essas conclusões a que eu cheguei, a gente tem que ir nas fontes primárias. Por exemplo, quando eu leio literatura de divulgação científica, isso é bacana para tomar conhecimento de descobertas e coisas assim, mas frequentemente vem erros conceituais ali. E esses erros conceituais muitas vezes são propagados para a literatura de filosofia da ciência. E a história da ciência acaba sendo contaminada. Por quê? Porque os historiadores eles veem a história com base nas lentes da filosofia da ciência. Então, acabo deixando de fora muita coisa importante, às vezes as coisas mais importantes ficam de fora. Por exemplo, percebem na ciência a importância da experimentação e perdem de vista completamente a importância da matemática, que foi os primeiros pioneiros mais falaram e foi o que fez a gente avançar hoje em dia. Se a gente pegar qualquer área do conhecimento mais avançado, especialmente em áreas mais técnicas, todas elas dependem do conceito original de ciência. A gente não teria nada disso, a gente não teria internet, não teria aparelhos eletrônicos, a gente não teria motores, não teria nada disso, se não fosse pelo uso de métodos matemáticos para pesquisar as leis da natureza, né? E a partir daí, dessas tecnologias que foram sendo desenvolvidas, inclusive fórmulas que foram deduzidas na física para serem usadas na química, na biologia, assim por diante, e que ajudaram em outras pesquisas, até na área de sociologia, assim por diante, nós não teríamos os avanços atuais. Então, nós precisamos ir às fontes e saber que nós temos muitos conceitos equivocados circulando por aí em universidades, etc. E quando a gente vai buscar nas fontes primárias, que é a própria natureza, os autores originais das ideias da ciência, né? Quando a gente vai buscar nas fontes, a gente encontra um quadro um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir falar, né? Então é importante Perfeitamente. ver isso. Perfeitamente. Professor, eu também quero lhe agradecer muito a sua disponibilidade. São 8h30, o senhor podia estar descansando, mas está aqui compartilhando o seu conhecimento, da sua experiência. Nós queremos lhe agradecer bastante e deixar o convite para outra oportunidade, assim que nós programarmos aqui, não é? Discutir outros assuntos, que esses assuntos são pertinentes
principalmente atualmente com essa linguagem nova de inteligência artificial, softwares, enfim. Isso interessa muito para os jovens. Eu vou depois lhe mandar a pesquisa da visualização dessa nossa conversa. Você vai ver que uma boa parte de jovens. Tá bom, professor? Que Perfeito. Deus lhe abençoe sua família, seus filhos, seus netos. E a gente se Muito encontra em outra obrigado. oportunidade. Vá descansar um pouquinho a garganta, não fale mais hoje. Vá só se hidratar, não fale mais. Tá bom, professor? Um grande abraço para o Obrigado. senhor, boa noite. E abraço aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, tá? Muito Um abraço. obrigado pela oportunidade. Abraço para vocês aí também. Obrigadão, um abraço para o senhor. A WIC Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A WIC possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. WIC Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento WIC Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.